A gente sempre quis, né? É o sonho, né, de ter um filho, uma filha. E a minha primeira gravidez, com 12 semanas, eu perdi. A gente perdeu, né, nosso filho. E na época o médico falou que foi um aborto espontâneo e que logo eu poderia ter outro. E antes de engravidar, né, dessa que eu perdi, eu fiz um tratamento no HC de Ribeirão, porque até então o meu médico tinha falado que eu tinha algum problema que estava dificultando eu engravidar. E aí conseguimos engravidar, perdemos, pois a gente teve a gravidez do Wallace. E quando a gente descobriu, a gente ficou muito feliz, ficou com medo também, né, de acontecer de novo. E a gestação dele foi tudo normal, aconteceu tudo normal. Quando a gente soube também que era um menino, né, a gente já tinha esse nome meio que escolhido, Wallace, né, a gente, quando descobriu, olhou um pro outro e falou que ia ser o Wallace. E aí ele veio e a gente achou que ele estava sempre desenvolvendo normal. Quando eu comentava com a pediatra que ele estava atrasado em alguma fase, ela dizia que era normal, que até 1 ano e meio de idade ia ser tudo normal, porque ele ainda não estava andando, né, com 1 ano. Mas com 1 ano e 1 mês, ele passou mal, né? A gente não sabia o que era. Ele passou mal, ele ficou sonolento, ele teve vômito, diarreia. A gente correu para o hospital, para o pronto-socorro. O médico falou que era virose. Somente uma virose. Naquela época, isso foi em 2012, né? Março de 2012. Naquela época, estava tendo muita virose. E falou, mãe, dá esse remedinho e o seu filho vai melhorar. A gente levou para casa e aí foi em casa que ele teve uma crise convulsiva bem severa, sabe? Muito forte mesmo. E aí a gente correu para o hospital de novo e é onde ele ficou internado, né? Deram suspeita de meningite, deram suspeita de várias coisas. E com vários dias internado, veio um geneticista de fora ver ele, né? Porque nada estava fazendo ele melhorar. Ele teve sintomas graves, ele teve miocardite, teve pneumonia, teve parada respiratória, ficou na UTI entubado. E a gente, assim que saiu da internação, começou o tratamento no HC, né? Começou as consultas. E até então sem diagnóstico, só fazendo consulta sem diagnóstico. E esse diagnóstico que a gente tem dele, que é um exame que chama exoma, foi feito em 2015, veio um diagnóstico. E veio também uma chance de 75% de que o próximo filho teria a mesma coisa. 25%. 25%. 75% que não. Chama ataxia espinocerebelar. Veio isso de diagnóstico e não tinha muita característica com as sequelas dele. Aí ficou mais como sequelas se fosse por conta das paradas que ele teve. Quando a gente descobriu a gravidez da Mariane, que foi algo, não foi planejado, né? A gente acredita que foi Deus que mandou. A gente procurou, sim, o médico, porque depois que ela nasceu tudo bem também, foi uma gravidez tranquila. Depois que ela nasceu, com 9 meses, ela também deu episódio de hipoglicemia, crise convulsiva, e aí a gente foi procurar um geneticista para fazer o mesmo exame nela. E o exame veio falando que ela não tinha nada. O médico falou, podem ficar tranquilos, sua filha não vai ter nada. E a gente ficou tranquilo. Não tinha a mesma coisa que o Wallace, que eles achavam que o Wallace tinha, né? Que era bem negativo. Ataxia, né? E aí, com 1 ano e 3 meses que ela tinha, foi virada de ano, no dia 3 de janeiro de 2019, né, o ano passado, ela fez uma crise forte também de hipoglicemia, crise convulsiva, foi para UTI direto e ficou 50 dias na UTI. E nesse tempo na UTI, foi também assim, a gente voltou para a estaca zero, né? Uma interrogação, o que ela tem, ou o que o Wallace tem, né? Que a gente ficou já duvidando do que o Wallace poderia ter, já que ela tinha um exame falando que não ia ter nada. O que foi mais difícil escutar, talvez não foi o diagnóstico em si, mas que essa doença, infelizmente, ela é neurodegenerativa. Então, a hora que eu escutei isso, que eu fui buscar o diagnóstico dele em Ribeirão, e depois a gente voltou para contar para o meu esposo e para os médicos que ela estava aqui, né, na nossa cidade internada. Foi desesperador, assim, foi muito triste. Confirmar isso nos dois, né, nos filhos, né, então foi complicado. O tratamento não tem um tratamento específico ainda para o Tango 2.
O tratamento está em estudo, né? Essa doença está em estudo, ela é nova, por isso que não saiu no primeiro diagnóstico do Wallace. Não foi um erro de laboratório, foi porque a doença ainda não estava descrita, né? E o tratamento agora é para tratar as sequelas, né? Que eles ficaram internados bastante tempo. E é fisioterapia, todas as terapias, né? Uma terapia fono, tudo que envolver a parte motora deles, a parte sensorial. Mas foi assim, a gente estava em casa, né? Que tinha passado época de final de ano. A gente estava aqui e de repente ela começou a ficar molinha, a gente correu para o hospital. E lá no hospital ela deu a crise convulsiva no colo dele, né? Demorou um pouquinho para atender a gente, ela, né? Aí a hora que eu vi, eu tava de costa, atrás dela, e eu vi ela tendo crise e ele não tinha visto. Aí eu falei, corre que ela tá dando crise. E a doutora já mandou ir pra emergência. E aí veio aquele sentimento, assim, faz um exame que eu sei que ele tinha feito, que dava pra ver que tava fazendo acidose metabólica, né? E aí a doutora fez, aí foi onde a nossa desconfiança. Ela tem o que o Wallace tem, né? Tá fazendo a mesma coisa. E aí ela já ficou na UTI, e depois que ela ficou na UTI, ela não fez todos os sintomas graves junto. Ela fez primeiro insuficiência renal, quase teve que fazer diálise, ela ficou muito inchada, deu parada respiratória, ficou entubada. E depois de uns 3 dias ela foi estubada e passou um tempo ela foi para a pediatria. E lá na pediatria ela apresentou melhora, ela acordou, ela sorriu, só que aí ela começou a ficar ruim de novo. E a gente falava para os médicos que ela não estava bem e eles achavam que não, que estava normal, podia ter algo genético, era aquela condição dela. E aí ela começou a fazer a acidose metabólica de novo e voltou para a UTI. E nisso ela já estava com pneumonia por encharcamento e miocardite, que foi o sintoma grave que ela fez no coração, que é um dos sintomas do Tango 2, que hoje a gente sabe disso. E nessa miocardite é onde que ela foi piorando e a gente quase perdeu ela de fato. Aí foi onde que meu esposo, que estava com ela nesse momento, ela fez uma parada de 30 minutos. A médica que estava no momento não desistiu dela. E aí ela voltou, né? Mas ela voltou em estado gravíssimo. Ficou 18 dias entubada. Cada dia pra gente era uma vitória, né? Dela não ter feito novamente os sintomas graves. E ela fez um sintoma também, que a gente descobriu depois que o Tango 2 tem, que chama rabdomiliose, que é uma fraqueza muscular intensa e gera outros sintomas também, mas que a gente sabia, aí a gente foi questionar uma médica do HC como que fazia para reverter, e ela também falou, olha, não tem como, ela que tem que reagir. Então, ela passou por todos os estágios, igual o Wallace do Tango 2, dos sintomas graves do Tango 2. E ela teve até quando ela teve alta, ela ainda voltou para casa bem debilitada, usando o sonda nasal, que ela não estava comendo sozinha. E aí cada dia foi uma vitória, né? Ela foi se recuperando. Igual falando do Wallace, o que ele tem muita espasticidade, né? Que é a rigidez muscular, além da fraqueza muscular. A parte motora dele, que ficou toda comprometida, né? Porque ele não anda. A fala também, que ficou comprometida. E o que a gente percebe aqui como pais é o cognitivo dele. Ele entende tudo que a gente fala para ele. Ele demonstra o que ele quer, o que ele não quer. Mas ele usa na barriguinha uma sonda gástrica, que ele ficou com a sequela da disfagia, né? Até por isso também ele baba bastante. A gente já tentou vários remédios com os médicos e os remédios deram reação nele para ele parar de babar, mas não deu certo. E uma coisa que eles não fazem, que é muito bom, que eles não tomam remédio para isso, é a epilepsia. A epilepsia só acontece se eles fizerem a hipoglicemia grave, né? Então eles não tomam remédio para epilepsia. E já a Mariane, ela ficou com sequelas motoras, né? Que ela já estava andando quando aconteceu com ela. Mas aí agora aos poucos, devagarzinho, ela tá voltando, ela tá engatinhando, ela teve que reaprender, né? Reaprender a engatinhar de novo. Ela tá falando algumas palavrinhas, mas eu vejo nos dois a fraqueza muscular, porque os dois cansam muito rápido. Qualquer coisa que eles fazem de exercício ou algo assim, eu vejo que eles cansam muito rápido. O Wallace, que foi em 2012, que foi a única crise, né?
e a Mariane em 2019, janeiro de 2019. Mas aí, no ano de 2012, o Wallace, ele teve muitas internações, porque como a gente não sabia o que era, ele ficava prostrado, ele ficava pálido, ele ficava assim, bem ruinzinho mesmo, e a gente não sabia o que era e levava no médico, os médicos também não sabiam falar pra gente o que era. E o que ele faz muito ultimamente é a crise de insuficiência adrenal, que também é um sintoma do Tango 2. A Mariane já não faz. Mas ele, semana passada ele fez 2 episódios de insuficiência adrenal. Que com orientação médica a gente dá um remédio para ele e ele melhorou. Mas essa última vez a gente teve que dar 3 doses do remédio até ele melhorar. Quando a gente descobriu no hospital, até então era só os 2 que a gente conhecia no Brasil que tinham o Tango 2. Hoje em dia, nós 2 conhecemos mais 2 crianças Tango 2. Elas moram em São Paulo. E... Tinha uma só, né? A gente foi acho que 2 semanas atrás, conheceu mais outra. Descobriu outra, E nos Estados Unidos, outros países têm casos também. Então a gente descobriu que tem em média 100 casos no mundo. E é uma doença rara. No nosso caso, é herdado de pai e mãe, é algo genético. É algo genético em mim, é algo genético nele. Então, assim, eu não sei te falar a probabilidade de nós 2 termos se encontrado e gerado o Tango 2. Mas no nosso caso, dependeu de pai e mãe. Talvez eu tenha no Tango 2 alteração genética, mas não desenvolveu em mim, né? Sozinha, não iria acontecer nada. E eu não queria saber que tem o Tango 2, né? Essa alteração genética, não só dos pares do DNA, né? O Wallace toma Puran. Pro hipotiroidismo, que também é uma característica da doença. Ele toma prednisona. Prednisona, ele toma... Que é para insuficiência adrenal. L-carnitina. A L-carnitina é para dar energia. Agora ele começou a tomar também tiamina, né? Tiamina e riboflavina, que também é para dar energia. E a Mariane toma fenobarbital. O fenobarbital dela, que eu falei que eles não tomam remédio para epilepsia, é porque é só para precaução, que como está mais recente que ela teve a crise, mas o último eletro dela, a médica falou que tá bom. E a gente já começou a tirar aos poucos, né? Que tem que tirar aos poucos. E o Wallace toma também, que meu esposo não recordou, ele toma baclofeno, que é para essa espasticidade exacerbada, essa rigidez muscular. E a Mariana também toma coenzima, o Wallace também toma coenzima Q10. Coenzima Q10, riboflavina, tiamina e L-carnitina, que são todos para dar energia. O meu começa às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, que ele começa a dar os remédios, que o remédio tem que ter intervalo, não pode ser um atrás do outro, tem que ter pelo menos meia hora de intervalo. O Puran ele tem que tomar de jejum, né? Ele tem que tomar de jejum, aí eu já acordo e dou o Puran para ele, aí depois eu dou outro, depois de meia hora eu dou outro, depois de mais outra meia hora eu dou outro. Na hora que eu termino já tá... Aí ele já acorda, eles acordam cedo também. A Mariana já mama uma madeira também cedo, né? De acordar. Começa bem cedinho, 5 horas, 7 horas, 6h30, os 2 estão acordados já, os 2 já. Todo dia. E termina aí meu esposo vai pro trabalho. Meia-noite mais ou menos, esse dia termina. E eu fico com eles. É bem puxado, porque eu queria dar atenção 100% pros 2 ao mesmo tempo, né? Mas às vezes eu tô cuidando de um e o outro tá pedindo atenção, ou tá fazendo algo perigoso que eu também teria que estar olhando. Às vezes eu tenho que prender ela em algum lugar para poder, às vezes, dar um banho ou dar uma alimentação para ele, igual na sonda, né? Que eu não posso parar de dar. É bem puxado. E nessa época de pandemia, né? A gente optou por não levar em nenhuma terapia. Em alguns lugares já voltou, mas a gente optou por não levar pelo risco da doença, né, em si, do vírus. E uma característica também que os médicos explicaram pra gente é que se eles tiverem qualquer infecção, infecção de urina, pneumonia, qualquer tipo de infecção, às vezes até um resfriado, eles podem desencadear a crise do Tango 2, né, a crise metabólica. Então a gente evita muito que eles peguem qualquer coisa. Eles frequentam uma ONG, né, assistencial aqui perto, e a ONG tá parada ainda. Pelo convênio, né, que a gente esforça para manter para eles, voltou a fisioterapia, mas a gente optou por não voltar. E a hidroterapia que eles fazem, que eles têm uma bolsa, eles estão para voltar e a gente vai decidir se eles vão voltar, que a gente ainda está meio inseguro. A característica deles, eu acredito também que seja das outras crianças Tango 2, porque a gente vê muito na internet, eles são muito risonhos. A gente participa de um grupo no Facebook que tem uma pessoa dos Estados Unidos que criou, né, mano? E eles acabaram achando a gente. Dá pra ver que todos eles são muito alegres, sabe?
é uma particularidade deles, né? Todos eles são muito felizes. Tem uma luz muito bonita, todos eles. O que a gente ouve muito é que não pode deixar eles muito tempo sem comer, né? Sem se alimentar para não fazer a crise de hipoglicemia. E assim, a gente conversa, assim, mas como é outra língua, né? A gente é mais complicado de estar se comunicando. Mas a gente conversa, assim, o que tiver de trocar de experiência a gente troca. Eles são crianças, assim, que são incríveis pra gente, sabe? Eles ensinam muito, ensinam a ter amor, o amor que eles demonstram, assim, para as pessoas que eles gostam, assim, é uma coisa bonita demais de ver, né? A paciência, apesar da... E a força de vontade deles também que eles demonstram, sabe? De tentar fazer as coisas, de tentar ficar em pé. A Mariane, quando a gente lembra, quando ela começou a querer levantar o corpo, a força que ela fazia, né, para ficar em pezinho no verso, era uma coisa, assim, que... gratificante, né? Bonito de ver, assim, que eu, pelo menos para mim, enchia meu coração de esperança, assim, de força, né, para poder fazer as coisas boas para eles. Então, eu sou muito grato mesmo a Deus por ele ter confiado a gente, sabe? Essas duas crianças maravilhosas que eles são. E aí uma psicóloga deixou uma mensagem que aquilo eu levo pro resto da minha vida, cara. Ela falou assim, não sei se a Júlia vai lembrar, né? Ela mostrou um vídeo, sabe, que o sonho do cara era ir pra Disney, né? Ele trabalhou, juntou dinheiro para poder ir pra Disney e tudo. E na hora ele entrou no avião errado, ele foi pra Amsterdã. Aí na hora que o comandante falou, seja bem-vindo a Amsterdã, o cara entrou em choque, né? Ele falou assim, olha, o que você tá... Ele falou assim, não era meu sonho vir pra cá, né? Eu não queria vir pra cá. Aí ele falou assim, quando ele desceu, que ele começou a ver os jardins de Amsterdã, começou a passear, de Holanda, vendo assim as flores, tudo, né? Aí no final ele fala assim a mensagem, ele fala assim, ó, a viagem, o começo não pode ser igual, mas o final ainda pode ser bonito, né? E a psicóloga falou assim, ó, ninguém estava pronto para ter um filho especial, né? Falou assim, mas ela falou assim, ó, mas vocês nunca vão se esquecer de quando seu filho te chamar de pai, quando seu filho sentar sozinho. Falou assim, os outros pais tudo vão esquecer disso daí. Falou assim, vocês nunca vão esquecer. O dia que ele conseguir qualquer coisinha simples, ele sentar, ele comer, ele falar alguma coisinha, vai ser uma coisa maravilhosa para vocês. E realmente sabe? Então, apesar das dificuldades, as alegrias, assim, as recompensas são bem maiores que eu vejo para mim. Então isso me deixa muito feliz mesmo.